Nesse episódio a gente vai falar sobre autenticações de rotas, onde a gente vai proteger algumas páginas que a gente vier a desenvolver na nossa aplicação, que somente usuários que estão autenticados, que fizeram login, vão poder ter acesso a esses conteúdos. Esse é um assunto que gera bastante dúvidas, principalmente para quem desenvolve projetos utilizando o Next.js, porque o Next ele renderiza páginas no lado servidor, páginas React no lado servidor. Então isso gera um pouco de confusão em que momento eu devo controlar o estado do meu usuário logado, onde que eu recupero essas informações e onde eu vou permitir ou não ele utilizar essas informações dentro da minha aplicação. Se você está acessando pela primeira vez esse conteúdo da nossa série, a gente já desenvolveu alguns pontos específicos do nosso projeto, ele já está um pouco mais avançado, então você pode acompanhar os episódios anteriores. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. A gente já desenvolveu uma parte de autenticação utilizando o Firebase. A gente conectou, fez uma conexão com o GitHub e agora a gente vai pegar esse estado do usuário logado e trabalhar essa parte de autenticação das rotas. As rotas são páginas da nossa aplicação que a gente pode proteger ou não do usuário. Para a gente entender um pouco melhor, nós temos aqui o nosso projeto, que é um projeto base que a gente está utilizando para desenvolver, que esse vai ser o nosso resultado final. Então aqui a gente tem um layout onde a gente pode acessar alguns conteúdos, como por exemplo as séries. E aqui eu posso estar clicando aqui em Next.js Tutorial Completo, que é essa nossa segunda série. Ele vai redirecionar a nossa navegação para uma página com os detalhes da série. Aqui a gente pode ver o que a gente vai aprender, o conteúdo, e aqui a gente tem um playzinho, onde a gente vai ser redirecionado para um player. E o que eu fiz aqui nessa aplicação? Quando eu clico nesse elemento aqui, nesse primeiro episódio, ele tenta redirecionar para uma página que está protegida. Então ele identifica que o meu usuário não está logado na aplicação e abre um modal pedindo para autenticar. Então essa parte da gente conseguir saber se eu estou logado ou não, então eu vou permitir ele acessar certo conteúdo ou então eu vou bloquear e pedir uma autenticação. Esse momento aqui a gente vai estar desenvolvendo nesse vídeo. Para a gente chegar a esse mesmo resultado que a gente está vendo aqui agora, nós vamos desenvolver alguns componentes, como essa tela aqui de visualização da série, essa parte onde nós vamos renderizar a série, a parte de obter as informações das séries, todas as séries que a gente tem na nossa base, a gente vai buscar do Data CMS. Então, toda essa configuração a gente vai estar fazendo aqui agora. Se você quer ver a parte de autenticação já direto ao ponto, eu vou deixar aqui no link da descrição o momento certo para você acompanhar essa parte de autenticação. Agora a gente vai falar um pouco sobre layout, construção desses elementos. Primeiro ponto que a gente pode perceber aqui é que a nossa aplicação já publicada, o nosso resultado final, a gente consegue trabalhar no tema escuro e no tema claro. Essa é uma implementação que é bem simples a gente está fazendo. A gente pode consultar aqui o Chakra UI. Eu vou pesquisar aqui por Color Mode. Esse Color Mode ele vai ajudar a gente a trabalhar de uma forma muito mais simples o tema Light e o tema Dark. Para a gente fazer essa configuração, principalmente como nós estamos implementando nosso projeto com Next.js, eu vou fazer essa configuração no arquivo Document, porque uma vez feito nesse arquivo, a gente consegue reaproveitar essas informações em qualquer ponto da nossa aplicação, qualquer página. O primeiro ponto que nós vamos fazer é um import do Color Mode Script e aqui embaixo nós vamos implementar ele. Primeira coisa que eu faço é trazer uma cor inicial para esse meu tema. Eu vou colocar aqui uma propriedade chamada Initial Color Mode e eu vou passar o theme com Initial Color Mode. O meu theme ele vai estar aqui dentro de styles theme.js. Então eu vou vir aqui agora, vou fazer o import dele, import do theme from src /themes styles /theme. Agora eu venho dentro do meu objeto theme.js e eu tenho que implementar essa variável chamada initial color mode. Então eu venho aqui em cima, coloco essa initial color mode como dark. Vou salvar o meu arquivo e vou dar um npm run dev. A gente pode analisar o nosso componente layout, que ele tem um background color
já com uma cor definida. E aqui a gente consegue obter, através de hooks, qual que é o nosso tema que está sendo setado no momento. Então, se a gente alterar esse tema, automaticamente eu consigo obter, através de hooks, a minha cor do tema corrente. Então, eu vou abrir aqui o nosso localhost, na porta 3000. A gente pode ver que a nossa aplicação está branca, com fundo branco, né? E um fundo cinza aqui logo abaixo. Para a gente conseguir trabalhar o branco quando eu estou selecionando o meu tema light e o meu escuro quando eu estou selecionando meu tema dark, a gente vai utilizar os próprios hooks do Chakra UI. O primeiro hook que eu vou estar utilizando aqui vai ser o User Color Mode Value. Esse hook User Color Mode Value, eu posso até pesquisar ele aqui, a gente consegue obter e trabalhar da seguinte forma. Se eu chamo esse hook User Color Mode Value, passando qual que é o tema claro que eu quero e qual que é o tema escuro. E eu pego esse valor. Então, ele automaticamente vai saber. Se eu estou no light, ele vai pegar esse valor light. Se eu estou no dark, ele vai pegar esse valor dark para a gente. Aqui embaixo tem um exemplo que a gente pode ver, um background. Então, eu vou copiar. Então, se a gente analisar esse BG Color, eu posso usar o User Color Mode. Então, se eu quero o tema claro, eu ponho uma cor como essa. Se eu quero um tema escuro, eu coloco essa cor. Então aqui, ao invés de eu utilizar uma cor fixa, agora eu estou fazendo uma cor trabalhando conforme o tema que eu estou selecionando. Então eu vou salvar. A minha aplicação ela não vai sofrer alteração. O BG Color, aqui está errado. Ela não vai sofrer alteração porque, por default, ele veio o meu tema light. Então, para a gente trabalhar isso, nós vamos precisar criar esse elemento nosso aqui de alterar a cor. Eu vou usar aqui na minha top bar, vou acessar aqui minha top bar, o hook User Color Mode. Esse User Color Mode ele vai ser o responsável por alterar a minha aplicação inteira para o tema que eu quero. Esse meu hook ele retorna dois objetos, a cor atual e esse Toggle Color Mode, que vai ser o evento que vai alterar o meu tema. E aqui embaixo, eu posso fazer aqui, logo ao lado do meu box de login, eu posso colocar, se o meu Color Mode for Light, eu vou renderizar esse ícone chamado Moon Icon, se não o Sun Icon. E eu passo sempre o meu Toggle Color Mode, que é essa função aqui que o meu próprio hook vai me retornar. Para a gente importar esses ícones, eu vou parar aqui o modo de debug, o modo de execução de desenvolvimento e vou instalar o npm install Chakra UI Icons. Então, instalando essa biblioteca, a gente vai conseguir utilizar esses dois ícones aqui que a gente está precisando. Então, eu volto aqui agora, faço o import e vou dar o npm run dev novamente. Vou deixar aqui executando a nossa aplicação. Vamos abrir aqui a porta 3000 e ver que o nosso tema vai estar aqui como claro, então ele vai estar a luazinha para a gente clicar e mudar esse ícone. E aqui em cima eu tenho três propriedades, background color, color e border color. Eu vou alterar essas três propriedades agora para usar o User Color Mode Value para a gente conseguir trabalhar de forma dinâmica as nossas cores. Se eu estou utilizando o tema claro, eu vou usar essas propriedades. Se eu estou utilizando tema escuro, eu vou utilizar essas propriedades. Então, eu vou salvar aqui agora e a gente pode analisar o BG Color, aqui para BG Color, e a gente vai ver a nossa aplicação dessa forma. Se eu clicar aqui no escuro, a gente já vai ver que algumas coisas estão sendo alteradas. Então, a gente vai precisar fazer um ajuste agora na nossa aplicação. Mas o que eu queria explicar é que é bem simples a gente trazer essa forma de trabalhar o tema claro e escuro utilizando o Chakra UI. Então, aqui agora eu vou dar uma acelerada no nosso layout, a parte de posição de elementos, a gente vai utilizar o flex, a gente vai utilizar o box. Eu acho que não vale a pena a gente focar muito nisso. Então, eu vou acelerar o desenvolvimento do componente. Esse código a gente vai poder acompanhar, buscar esse código já final no repositório que eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo, já o repositório do GitHub. Eu vou voltar aqui para a nossa página index para a gente terminar de renderizar essa parte de tecnologias. Então, esse código que eu coloquei aqui agora, a gente tem esse current technologies e a gente está recebendo technologies. Então, eu vou mudar porque a gente vai precisar exibir primeiro essas 7 tecnologias, essas 8 tecnologias, e se a gente clicar aqui em exibir mais 7, a gente renderiza o resto.
Então, para a gente conseguir trabalhar essa lógica, eu vou utilizar aqui um useState também. Nosso bgcolo, eu vou estar alterando aqui para usar o userColorModeValue. Vou alterar aqui também para fazer o import corretamente de tudo que a gente vai estar utilizando. E aqui eu vou implementar as duas funções, a primeira função de exibir todas as tecnologias e a função de ocultar. Essa função aqui, ela vai dizer quais são a quantidade de tecnologias ocultas que eu tenho. E essa função, ela vai exibir as tecnologias ocultas. Por isso eu criei aqui um useState para as tecnologias correntes. Então eu vou salvar aqui agora e a gente pode dar uma analisada que nós não declaramos aqui o useState e nem o image. Então eu declarei aqui o useState, é a imagem aqui que eu vou utilizar do próprio Next. Então todas essas imagens que eu estou renderizando aqui, dos meus elementos que eu estou buscando lá do meu back-end, ele vai estar aqui dentro de image. E o que a gente vai encontrar? Que quando a gente utiliza o componente image, esse SRC, a gente está buscando imagens do dado CMS. Para a gente conseguir utilizar as imagens de uma forma mais otimizada, a gente precisa criar um arquivo chamado next.config.js. E nesse arquivo a gente vai dizer que a origem das nossas imagens vem do dado CMS. Eu vou colocar aqui agora images, também dado CMS. Eu vou dar um Ctrl C para parar a minha execução e executar novamente o npm run dev. Se eu voltar aqui agora e dar um refresh na minha página, eu já vou ter aqui agora as minhas tecnologias. Se eu clicar aqui em mais 7, ele vai exibir o restante. Então eu consegui trazer já de forma otimizada as minhas imagens do dado CMS. E o que a gente tem a mais aqui dentro da nossa aplicação? A gente tem esse grupo aqui de séries e a gente tem esse rodapé. Então eu vou criar aqui dentro de components um arquivo chamado footer.js, um arquivo chamado seriecard, onde a gente vai fazer o layout de cada card desse daqui. A gente vai criar um componente para esse card e a gente vai chamar uma listinha para renderizar vários cards desse. No meu footer, eu vou colocar simplesmente um link aqui para todas as minhas redes sociais e um link para um termo de privacidade. Então aqui eu vou criar um arquivo dentro de pages chamado privacy.js. Dentro desse privacy.js, a gente vai colocar o seguinte código. Eu estou utilizando aqui o componente layout para pegar o mesmo layout da minha tela inicial. Estou utilizando aqui esses 3 elementos aqui do meu Chakra UI e o link do próprio Next.js para a gente redirecionar para outra página, para a página inicial aqui quando eu clicar no botão voltar. Então isso aqui é bem simples, eu acho que não vale a pena a gente entrar em detalhes aqui o que a gente fez, porque a gente já falou sobre esses elementos flex, text e o nosso componente layout. Então eu vou salvar esse componente, vou salvar aqui o meu footer também. Ele vai estar redirecionando para alguns elementos aqui, para algumas redes sociais que eu já tenho. E no meu seriecard, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou colar aqui o meu código já pronto. E aqui eu vou receber como propriedade um objeto série, que é a série que eu estou recebendo com todos os dados de nome da série, quantidade de episódios, quantidade de temporadas, tudo aqui. E vou estar renderizando em elementos também do meu Chakra UI, o box, badge, image e o text. Eu vou usar esse user router para redirecionar. Então, quando eu clicar aqui na minha série, eu tenho que redirecionar para essa página, série/next.js tutorial. Isso aqui é um slug. Então, para a gente trabalhar, para a gente redirecionar para essa página, eu preciso vir aqui dentro de Pages, New Folder, eu vou criar uma página chamada série, uma pasta chamada série, e dentro de série eu vou criar um arquivo chamado, eu vou colocar aqui entre colchete, vou colocar slug.js. Isso aqui eu quero receber valores dinâmicos, então cada hora que eu for chamar isso daqui, eu posso passar um valor diferente e eu consigo obter essa informação aqui dentro dessa minha variável chamada slug. E para passar para essa minha página, eu vou colocar a barra série e vou pegar desse objeto que eu recebi como propriedade e chamar a propriedade slug dele. Então eu vou vir aqui dentro de série, aqui eu vou criar um function, série page, vou receber aqui como parâmetro a minha série e vou retornar, dar um return aqui no meu layout. Então vou fazer um import layout from src/components/layout.
Vou dar um export aqui agora, default série peixe. E aqui agora a gente precisa obter essas séries lá no meu index.js. Então, no meu index.js, eu vou buscar aqui abaixo de cover, eu vou buscar as minhas séries. Vou vir aqui, criar séries. E esse componente eu posso criar ele logo aqui. Eu vou criar ele como uma const também, esse séries. E ele vai receber como parâmetro aqui séries. Então eu preciso buscar, assim como eu busquei as minhas tecnologias, eu preciso buscar as minhas séries. Então eu vou colocar aqui, vírgula, séries. E eu preciso agora buscar essas informações, assim como eu busquei do meu Data.cms as tecnologias. Esse código que a gente pode ver, a gente está utilizando todos os componentes aqui do Chakra UI. E aqui embaixo eu estou renderizando utilizando o meu série card. Então eu preciso importar ele aqui em cima. Aqui embaixo eu preciso também criar o meu método de obter. Então eu preciso recuperar todas as minhas séries. Então eu vou clicar aqui await get all series. Eu preciso implementar esse método aqui agora. Eu já vou deixar o import dele feito. Vou vir aqui agora, vou salvar essa minha página. Vou vir aqui agora dentro de lib, dados.cms e vou fazer um fetch, um get all também, agora nas minhas séries. Vou acessar meu Data.cms aqui agora. Eu já estou aqui no painel do meu projeto. A gente falou sobre Data.cms nos episódios anteriores. E aqui no menu de definições, a gente tem nossos modelos. Até então, a gente só tem um modelo, a entidade Technology, que é onde a gente está exibindo aquelas tecnologias. Agora a gente quer exibir as nossas séries. Então eu vou criar aqui o nosso elemento chamado série. E dentro da nossa série a gente vai ter outros dois modelos referenciados, que é o modelo de temporada e o modelo de episódios. Então a gente vai criar aqui season, tem um modelo de temporada, e a gente vai criar um modelo também chamado episode, que são os episódios da nossa temporada. Aqui eu vou dar uma acelerada no nosso vídeo, já vou criar todas as propriedades, a gente vai ver o nosso resultado final. Esse campo de slug, ele é um campo de SEO, e nas validações você tem que selecionar o campo de referência. Então ele já gera esse slug de forma automática para a gente conforme o nome. Então aqui a gente tem, quando a gente clica numa série, esse Next.js Tutorial é o nome que ele já faz esse slug para a gente de forma automática. Um outro campo que a gente vai precisar é o autor. Então o autor da série, a gente precisa criar também um modelo chamado autor, para a gente poder referenciar ele aqui dentro do nosso modelo de episódio. Agora voltando aqui em episódio, a gente já criou o nosso modelo de autor, nós vamos adicionar um campo de link. Então a gente vai selecionar esse penúltimo elemento aqui, links, que é um link único, ou seja, eu posso selecionar somente um autor para esse episódio. Aqui eu vou dar o nome de autor. E nas validações eu quero falar qual que é o modelo que eu quero utilizar. Eu vou selecionar aqui autor, somente autor que eu posso selecionar. Aqui eu posso colocar mais de um tipo, mas como eu quero somente autor, eu vou deixar aqui salvo só autor. Então essas são as propriedades que a gente vai ter aqui dentro do nosso modelo episódio. Mais em específico aqui que a gente deve tratar com um ponto mais importante, que é essa parte do slug e essa parte do link do autor com o modelo autor. Aqui a gente vai ter uma imagem, que vai ser a nossa thumb, a gente vai ter o URL do nosso vídeo, que a gente vai buscar lá do YouTube, e a gente vai ter o tempo do nosso vídeo, que é o video time. Agora eu vou vir aqui no meu modelo season e vou também adiantar meu vídeo aqui com as propriedades que a gente vai ter dentro dessa entidade. Aqui a gente tem um ponto específico também, que eu vou fazer um link com os episódios. Só que aqui eu vou utilizar um link múltiplo, então múltiplos links. Eu vou colocar aqui episodes e nas validações eu vou selecionar o modelo episode. Vou fazer um link aqui também, um link único com a série. Série, validações, série. Aqui na minha série, eu também vou adiantar o vídeo para adicionar as propriedades aqui.
Então eu finalizei aqui as propriedades que a gente vai ter aqui dentro de séries. Name, Slug, Description, Seasons, que é um link com essa entidade aqui, Season, que é o nosso modelo Season, que são as temporadas. Então eu posso ter mais de uma temporada dentro de uma série. A thumb URL vai ser essa imagenzinha aqui que a gente tem do React, do Next, do YouTube. E Series Type, se essa série ela é um tutorial ou ela é um projeto. Agora eu volto aqui dentro do meu menu Conteúdo, aqui no topo. Eu vou inserir uma nova série para a gente estar localizando ela lá dentro da nossa aplicação. Eu vou clicar aqui nesse botão Criar um novo registro. Aqui eu vou dar um nome de React.js Tutorial completo. Essa descrição vou colocar uma qualquer aqui. Vou fazer um upload. Meu type aqui eu vou colocar tutorial. Eu vou salvar essa série. Eu vou vir aqui agora em novo season, que é uma nova temporada. Vou selecionar essa série que eu acabei de criar para essa temporada. Vou dar um nome de temporada 1. Ele automaticamente já gera o meu slug. Vou salvar essa temporada aqui agora. Eu vou acessar novamente essa temporada e agora eu vou criar os episódios. Vou vir aqui em novo episódio. Vou colocar o nome de introdução. O autor, eu vou criar um novo autor aqui agora, como Lucas Nime. Vou salvar esse autor. Eu não vou colocar aqui uma thumb, porque por enquanto a gente não vai exibir a thumb. Não vai ter um player com exibição de thumb. Coloquei um embedded aqui do meu vídeo, que referencia a esse episódio. E vou colocar aqui o tempo. Agora eu vou salvar. Automaticamente, quando eu salvo esse episódio, ele já vem aqui para dentro da minha temporada. Vou salvar aqui novamente. Então, eu já tenho uma temporada com um episódio e essa temporada está dentro da minha série de React Tutorial completo. Clico aqui em salvar aqui também. Então, pronto. Agora, se eu voltar aqui no meu conteúdo, no meu menu, na minha sidebar aqui da esquerda, a gente vai ver que a gente já tem uma série. Agora, a gente tem que pegar essa série e buscar ela lá dentro do código do nosso projeto. Eu vou colocar aqui uma função, assim como eu criei essa getAllTechnologies, vou colocar aqui getAllSeries. Eu vou passar todas as informações que eu quero. Por enquanto, eu quero somente o ID, o nome, slug, description, series type, a thumb e as seasons. Eu quero saber quantas temporadas eu tenho aqui dentro dessa minha série. Posso colocar ele aqui também como um export default. Agora aqui dentro da minha index, onde eu faço a referência do getAllSeries, que a gente acabou de implementar, que é esse getAllSeries, eu consigo obter ele aqui no meu getStaticProps e passar ele para frente. Então eu vou conseguir renderizar, vou salvar aqui todos os elementos, vamos visualizar agora a nossa aplicação. Então a gente pode ver aqui agora que a gente tem renderizando aqui a série. Como a gente só tem uma série aqui cadastrada, depois eu vou cadastrar as novas séries, a gente está renderizando aqui somente uma. Mas aqui a gente tem que fazer um ajuste na imagem e aqui um pouco mais para baixo está bem colado ao final da nossa página. Eu posso criar aqui um box, subir todos esses elementos aqui e colocar um pad bottom de 10. PB de 10. Eu vou salvar. Ele vai dar um espaçozinho aqui embaixo. Agora, o que a gente precisa fazer é colocar esses links aqui. A gente já criou o nosso componente, que é o nosso footer. Agora, a gente só precisa fazer o import dele. Então, eu copio isso daqui, footer, e vou renderizar ele aqui logo abaixo de series. Vou salvar. Agora, a gente já tem aqui os nossos elementos. Para ajustar o tamanho dessa imagem, eu vou fazer o upload aqui de uma nova thumb. Então, vou selecionar uma thumb aqui com uma resolução um pouco maior. Vou fazer esse upload e vou clicar aqui em salvar. Agora eu vou voltar aqui para o código, eu vou parar a execução e executar novamente npm run dev. Vou dar um refresh aqui na nossa página. Pronto, a gente já tem aqui ajustado a nossa temporada. Eu não vou adicionar as outras duas temporadas porque aqui agora já é um processo mais simples. A gente já entendeu que a gente precisou criar aqui os nossos modelos, inserir os dados e buscar aqui através da nossa lib.datos.cms. A gente fez o getAllSeries e a gente trouxe esse getAllSeries aqui para dentro do nosso getStaticProps, que é a nossa página inicial. Então, toda vez que eu faço um build da nossa aplicação, ele já busca todas essas informações e já deixa pronta na nossa página.
E a gente tem um intervalo de 120 segundos. Caso a gente venha a inserir uma nova série, ele vai buscar esses dados, mesmo a gente trabalhando isso de forma estática no lado do servidor. Agora a gente precisa implementar a parte de, ao clicar aqui na nossa série, a gente implementar essa tela de visualização. Eu vou criar aqui nos meus componentes um componente chamado Serial View. Dentro de Serial View, nós vamos colocar Serial View Content e Header. Então eu separei em dois blocos. Essa parte aqui de cima eu chamei de Serial View Head e essa parte de baixo Serial View Content. A gente também não vai entrar em detalhes no layout dessas páginas porque a gente já falou bastante sobre layout, não é o foco principal desse vídeo. Então eu venho aqui em Components, crio o Serial View Header e Serial View Content.js. Esse daqui vai ser o nosso código fonte do Serial View Header e do Serial View Content. Eu também vou colocar aqui o nosso código já vou deixar tudo pronto. Então agora eu vou salvar tudo que eu acabei de criar e a gente vai voltar aqui para a nossa aplicação que está sendo executada. Eu vou dar um refresh aqui na tela inicial, na porta 3000. Se a gente clicar, ele vai dar um erro. Então, quando eu clico, ele chama aqui a nossa rota passando certinho, então esse slug aqui ele vai passar certinho, só que a gente não consegue recuperar o objeto Serial, a propriedade Serial dentro aqui da minha página slug da série. Então aqui dentro desse slug.js a gente tem essa propriedade Serial, só que a gente não está buscando ela, a gente tem que buscar ela também utilizando getStaticProps, que a gente vai estar implementando aqui agora. E esse getStaticProps, o que nós estamos fazendo? Eu estou pegando aqui o valor que eu estou recebendo aqui no meu slug. Como eu tenho uma rota dinâmica, que eu coloquei entre colchete, slug, fecha colchete, eu consigo recuperar ela através da minha propriedade params. Então, params.slug, porque aqui o nome do meu arquivo é slug. Então, eu recuperei o meu slug, eu busquei todas as séries, agora a gente tem esse getAllFullSeries, que a gente vai estar implementando ele aqui dentro do meu datos.cms.js. Eu vou implementar ele daqui a pouco. E eu estou buscando, dentro de todas as minhas séries, a série que está sendo passada aqui, que é React.js Tutorial Completo. Aqui eu estou recebendo essa série. E eu estou buscando ela e retornando para a minha página. Então eu retorno ela aqui para a minha página. E eu passo também todas as minhas séries. Futuramente a gente vai estar precisando dessas informações. Eu fiz um revalidate aqui de 60 segundos também. E agora, como a gente está utilizando uma página, uma rota dinâmica, eu preciso, toda vez que eu utilizar um getStaticProps, eu preciso utilizar também o getStaticPaths, que eu preciso falar quais são as rotas que a minha aplicação vai criar no momento que eu estiver fazendo o deploy da minha aplicação, fazendo um build da minha aplicação. No meu getStaticPaths, eu estou buscando todas as séries e montando essa minha URL. Então, eu estou montando todas essas URLs conforme todos os dados que eu tenho. Então, se eu tenho 3 séries, eu monto 3 URLs dessa e já deixo pronto. Então, toda vez que cair numa URL já criada, ele vem e busca essas informações para mim. Então, eu vou implementar aqui agora o getAllFullSeries. Então, eu venho aqui, import gets from src/lib/datos.cms. Aqui dentro do meu datos.cms, vou vir aqui um pouco mais para baixo, vou criar essa função. Essa função, a gente não vai nem entrar em detalhes, mas eu estou buscando uma série, todas as séries de forma detalhada. Então aqui a gente tem essa features, a gente não vai estar utilizando. A gente tem todas as temporadas com as informações que eu quero, a gente tem os episódios com as informações que eu quero e a gente tem a informação do autor também. Então eu vou colocar aqui para exportar. E se eu copiar aqui agora e todo esse trecho aqui, que eu estou utilizando o GraphQL para obter esse getAllFullSeries, eu posso vir aqui no meu datos.cms em API Explorer. Eu posso colar todo esse código que ele vai retornar aqui o resultado. Então isso daqui, toda vez que eu chamar essa função, ele vai me retornar esses dados. Então com esses dados, eu posso renderizar aqui minha Series View. Então minha Series View
vai receber esse conteúdo e aqui eu estou renderizando. Então, quando eu chamo aqui o meu season e o meu episode, eu estou fazendo o que aqui? Eu estou pegando minha series.slug, então eu tenho essa informação aqui, ó, series.slug. Então eu tenho minha season.slug, então aqui é minha seasons.slug, temporada 1. E eu tenho minha episode.slug, então episodes.slug que eu também tenho. Vou ver aqui, salvo essa informação. Posso vir aqui agora e dar um refresh e ele não vai dar mais o erro. Agora eu preciso exibir esse elemento que eu acabei de criar, esse componente que eu acabei de criar, que é o SeriesView. Então eu vou vir aqui dentro do meu slug.js e vou fazer um import SeriesView from src/components/SeriesView. E vou renderizar ele aqui, passando como propriedade o meu Series, fecho meu elemento. Ele acusou aqui um erro de React Icons, então eu vou dar um Ctrl C e vou executar o comando npm install React Icons. Executo novamente o npm run dev, depois de já instalada essa biblioteca. Volto aqui na minha aplicação e agora eu vou dar um refresh. Bom, ele já renderizou, assim como está renderizando aqui no nosso template. A única diferença é que o que você irá aprender, a gente não tem implementado. Eu posso vir aqui no dados.ms, vir nessa parte aqui de definições. Eu vou vir aqui dentro do meu model, Series, e a gente vai criar aqui uma parte de features, que são todos os elementos que a gente vai colocar, que é essa parte aqui de Webpack, ciclo de vídeo de um componente, React Hooks, gerenciar componentes e JS X Syntax. Então, eu vou criar aqui feature. Dentro de feature a gente vai ter somente uma propriedade, chamada name. Então, vou vir adicionar texto simples, chamado name. Agora dentro de Series, eu vou adicionar um novo campo de links, múltiplos links, chamado features, com validações aqui para feature. Agora a gente volta aqui para o menu de conteúdo, vem aqui em Series, eu vou editar essa série minha, e aqui dentro de features eu vou colocar novos features. Então, vamos copiar aqui, Webpack. Adicionar todas as features, eu vou clicar aqui no botão de guardar, que é salvar. E agora eu preciso adicionar aqui dentro do meu dados.ms, na minha lib, o get all full series, a informação aqui das minhas features. Então eu vou salvar. Agora eu vou voltar aqui e dar um refresh na minha página. Consegui trazer todas as features que eu cadastrei. À medida que eu for cadastrando, eu posso vir aqui cadastrar uma teste. Eu posso salvar aqui. Vou clicar salvar novamente. Vou dar um refresh na minha página. Esse teste veio. Então a gente consegue trabalhar todas as nossas informações da série dentro do dados.ms. À medida que eu for atualizando essa série, eu vou inserindo dados aqui que a minha aplicação já vai estar entendendo que eu tenho que buscar os dados daquele lugar. Agora falta a gente finalizar a parte de design da nossa top bar para a gente ir para a parte de autenticação. Então a gente tem aqui o lucasnime.io, home, series, sobre o botão entrar e a parte de tema. Então a parte de tema a gente já fez, a gente precisa finalizar esses outros elementos aqui. Eu vou vir aqui dentro do meu components, topbar.js, e vou colar o nosso código já final. Então, nosso código final, a gente tem todos esses elementos, eu vou salvar aqui. A gente já vai ver que o nosso código vai alterar. Vou executar o comando npm run dev. Agora a gente já tem a nossa top bar idêntica. O único item que a gente não tem implementado é essa parte aqui do sobre. Eu vou criar aqui dentro de pages uma página chamada about.js e dentro dessa página nós vamos ter o seguinte código. Esse código é só uma informação pessoal minha, então também não vou entrar em detalhes. Você pode acessar lá o código no repositório no GitHub e já entender o que eu utilizei, sempre utilizando o componente layout e os componentes aqui do Chakra UI. Então eu salvei o meu código, se a gente clicar aqui em sobre, tem algumas informações minhas aqui. Então eu vou voltar aqui para a parte que a gente estava nas séries. Se a gente clicar nesse botão aqui, entrar, a gente vai ter que abrir um modal
para a gente fazer a autenticação na nossa aplicação. Lembrando que a gente já fez a configuração do GitHub e a gente vai fazer a configuração do Google. E aqui também, se eu clicar no meu player, no meu playzinho aqui, eu tenho que ser redirecionado para o player para exibir o vídeo referente a esse episódio que eu cliquei. Para a gente fazer essa parte de autenticação, eu vou voltar aqui na minha top bar, vou localizar o botão entrar. Então aqui tem um botão onde eu vou clicar e vou fazer um evento. Então um clique. E esse evento eu vou chamar uma função. Para a gente ter em todo ponto da nossa aplicação que a gente for precisar de autenticar, para a gente abrir esse modal, eu vou criar um componente isolado. Então aqui dentro de Components, eu vou criar um componente chamado auth.js. Esse componente auth.js ele vai ser responsável por abrir um modal para a gente logar com o Git e com o GitHub. Então a gente vai ter essa função aqui dentro. E esse é um componente que a gente chama de High Order Component, que é um componente que engloba outros componentes. Então a gente tem esse componente auth e dentro de auth eu vou renderizar a nossa top bar. Então quando a gente renderiza a top bar dentro desse componente High Order Component, a gente consegue usar todas as propriedades que a gente tem aqui dentro do nosso componente da top bar. A gente vai entender isso aí de uma forma um pouco mais simplificada. Aqui em cima eu vou fazer o import de tudo que eu vou utilizar do Chakra UI. Vou fazer o import também do meu hook useAuth, porque aqui eu vou chamar as funções de logar com o GitHub e logar com o Google. Então a gente vai implementar essas duas funções. Hoje, dentro aqui do nosso hook, que a gente chama o Auth Context, a gente tem somente um sign-in utilizando o GitHub. Mas a gente vai ter que criar dois tipos de sign-in. Um para a gente utilizar com o GitHub Provider e um para utilizar com o Google Auth Provider. Então aqui, por enquanto, a gente vai fazer isso. E aqui eu vou ter duas funções. Primeiro, const auth modal. Aqui é onde a gente vai chamar o nosso modal. E eu vou passar aqui duas propriedades. Se ele está aberto e uma função para fechar esse modal. Vou dar um return. E aqui nós vamos retornar um modal. Esse modal do Chakra UI. Aqui em cima, eu vou chamar duas funções do meu hook. Sign-in GitHub e Sign-in Google. Essas duas funções eu preciso ter ela dentro do meu Auth Context. Então aqui dentro do meu Auth Context eu tenho o Sign-in com o GitHub aqui, somente. Então vou vir aqui, Sign-in com o GitHub. E eu vou copiar essa função para colocar o Sign-in com o Google. A gente vai fazer a alteração aqui para mudar do GitHub Auth Provider para Google Auth Provider. Então a gente vai ter essa diferença aqui em dois sign-ins e eu vou ter que exportar esses dois sign-ins aqui agora. Então sign-in GitHub e o sign-in Google. Agora eu consigo obter esses dois sign-ins aqui do meu context. Eu já vou trazer aqui o código do meu modal. Esse modal meu é simplesmente isso daqui. Então quando eu clicar no botão entrar, ele vai trazer esse título, essa informação e esses dois botões. E cada botão vai direcionar para um tipo de autenticação. Então, vou voltar aqui para o meu código. E eu preciso implementar aqui no meu clique, quando eu estou utilizando o GitHub, eu vou chamar esse handle sign-in GitHub e o handle sign-in Google. Eu vou implementar essas duas funções aqui. Então, agora eu tenho essas duas funções implementadas. Agora eu vou criar o meu componente High Order Component. Vai ser const, que vai chamar o if auth modal. Ele vai receber aqui como parâmetro, toda vez que eu passar dentro de um High Order Component, eu vou receber um próprio componente. Então aqui vai ser component. Aqui eu vou renderizar, vou receber a props desse component e vou renderizar um elemento. Então aqui eu vou renderizar um componente chamado auth modal, que é esse mesmo componente que eu criei aqui em cima. Então eu vou vir aqui, então eu vou colocar o modal. Então todo componente que tiver dentro desse if auth modal, ele vai ter o auth modal aqui de cima, mais o próprio componente que eu estou passando aqui como parâmetro. Vou usar aqui em cima o use disclosure. Esse use disclosure é do Chakra UI, ele vai fazer todo esse controle de abrir e fechar o modal, e eu vou passar isso daqui como propriedade. E agora no meu componente eu posso passar a propriedade OpenAuthModal, que eu posso estar utilizando essa propriedade toda vez que
alguém for utilizar esse with auth modal. E aqui agora eu vou dar um export default with auth modal. Bom, eu tenho esse high order component criado, agora como que eu faço para utilizar ele? Onde eu vou utilizar ele? Na minha top bar eu tenho esse botão, então eu quero utilizar ele aqui nesse botão. Então eu falei que eu tenho esse high order component, eu quero jogar ele dentro de um component. Então a gente tem high order component e aqui a gente tem o nosso componente top bar. Então with modal e top bar. Agora como que eu faço para utilizar? Eu vou vir aqui embaixo, import with auth modal from auth. E aqui embaixo eu vou copiar essa função, que é essa que a gente acabou de criar, que é esse elemento aqui. E eu vou passar ele aqui embaixo. Então, eu passei como parâmetro a minha própria top bar. Então, essa top bar é esse meu component, que ele vai ser renderizado aqui embaixo e vai renderizar meu auth modal. Então, eu não preciso ficar chamando um componente auth modal toda vez. Eu simplesmente ponho esse with auth modal, ele renderiza minha top bar. E ele passa esse open auth modal aqui dentro como propriedade para o meu elemento. Então, meu top bar, a minha top bar, vai receber essa propriedade, essa mesma propriedade aqui. E com essa propriedade, o que eu posso fazer? Agora eu venho aqui no meu botão entrar, no onClick, eu posso fazer isso. Open auth modal, chamando essa função. Então, agora eu salvei. Se eu clicar aqui no botão entrar, a gente começa a chamar esse modal que eu criei. Agora a gente precisa implementar essas duas funções, né? Que é a função de logar com Google e logar com GitHub. E para ajustar essa função, eu preciso vir aqui no meu auth context e agora eu tenho duas funções. Então, como eu chamei duas funções, eu vou criar uma função aqui chamada const format user. Vai receber um async, vai ser uma função assíncrona, que eu vou receber o user e vou retornar um objeto. Esse objeto eu estou formatando, porque quando eu faço o login, o Firebase me retorna um objeto nessa estrutura. Eu simplesmente estou alterando, ao invés de ficar utilizando display name, eu quero utilizar name. Então eu faço esse format user aqui. Agora dentro do meu sign-in GitHub, nós vamos transformar também essa função para assíncrona. Então aqui no meu try, eu vou dar um set loading, eu vou criar aqui um const response, vai receber firebase.auth.signin with popup com o meu GitHub. Então aqui eu vou dar um response. Como eu estou utilizando uma função async, eu vou passar aqui um await Firebase. Agora essa formatação do usuário com a resposta aqui do meu Firebase, eu vou criar uma função chamada const handle user. Eu vou receber o current user como parâmetro e vou fazer uma operação aqui em cima desse meu current user. Eu vou transformar ela aqui em async também. O primeiro código que eu vou fazer, eu vou formatar o meu usuário chamando a função format user, essa função aqui de cima. Então eu vou formatar o usuário logado. Então vem aqui handle user, posso apagar esse código aqui, response.user. Assim eu faço o mesmo código aqui embaixo. Eu troco aqui para o Google Auth Provider. Voltando aqui para a minha função handle user, eu tenho formatted user, agora eu vou dar um set user, então esse meu use state, esse meu hook set user, eu vou agora colocar o usuário formatado. Então toda vez que eu for obter esse user, ele já vai estar com o usuário nessa estrutura aqui que eu tenho. Então, se meu set user, eu posso dar um return formatted user. Eu posso fazer uma verificação aqui também, if current user. Se eu tenho o current user, eu vou retornar isso. Se não, eu vou dar um set user aqui e um return false. Eu vou retornar nada aqui para o meu handle user. Bom, já tenho aqui minha função salva. Eu posso dar um console.log current user. Tá? Então, para a gente ver, a gente vai tentar logar aqui com o GitHub e a gente vai ver o resultado aqui desse formatted user. Aqui ele está acusando um erro para mim de
await. Eu tenho que colocar aqui um async. Então, salvei. Agora a gente vai voltar aqui para o nosso localhost 3000. Eu vou clicar aqui nesse botão entrar. E eu vou colocar aqui para entrar, continuar com o GitHub. Ele deu um erro aqui no handle sign in GitHub, na nossa página auth.js. Então aqui dentro do nosso auth.js, vamos ver aqui, sign in, vamos trocar aqui pela essa função aqui correta, que é sign in GitHub e sign in Google. Então salvei. Vamos novamente clicar aqui em continuar com o GitHub. Ele automaticamente chama as configurações que eu tenho. Como eu já deixei configurado lá no início da nossa série a autenticação utilizando o GitHub, lá no nosso Firebase, ele já fez a autenticação, já buscou o meu usuário do GitHub e já jogou aqui até o meu avatar. Então eu posso colocar aqui console.firebase.google.com. O meu usuário já está criado, esse aqui é o meu projeto, Lucas Nime. Eu posso clicar aqui no meu menu da esquerda em Authentication e eu tenho o Sign In Method aqui na minha segunda aba. Então, o meu GitHub está ativado. Se eu tentar logar com o Google, eu não vou conseguir porque ele está desativado. A gente vai precisar configurar. Mas antes da gente configurar essa parte do Google, vamos voltar aqui para a nossa página, clicar com o botão direito e inspecionar. Aqui no nosso console, a gente tem todas as informações do usuário que eu loguei. Então, a gente tem, eu vim aqui no Auth Context, eu dei um console.log no meu current user. Então, no meu current user, a gente tem várias informações. Dentro dessas informações, a gente tem esse ZA. Esse ZA é um token que o próprio GitHub retorna para a gente. Eu vou selecionar esse token e vou vir aqui e digitar jwt.io. Esse é um token JWT que a gente pode descriptografar ele aqui embaixo. Então, eu vou vir aqui no lugar desse código, eu vou colar, vou remover essas aspas que veio junto. E esse token, ele é o resultado do meu usuário logado. Então, nesse token eu tenho o User ID, que o GitHub trouxe para mim. A Picture, que é o endereço da minha imagem. Então, se eu copiar esse endereço aqui e jogar aqui no meu navegador, eu tenho a imagem do meu avatar. Então, todo esse token, a gente precisa salvar esse token em algum lugar. E aí que entra um ponto muito importante da gente conseguir controlar isso. Existem várias formas da gente pegar esse token e salvar e reutilizar esse token em outras solicitações. A gente vai salvar isso no cookie do nosso navegador. Então, para isso, eu vou criar uma função chamada const set session. Vai receber uma session. E aqui eu vou estar setando essa informação que eu tenho, que é esse ZA, dentro do cookie. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, se o meu objeto session existe, eu vou colocar um cookie com uma string qualquer. Eu coloquei lucasnime-alf só para a gente controlar e futuramente a gente utilizar esse valor. Então, se eu quiser recuperar o meu cookie, eu venho aqui em lucasnime-alf e consigo recuperar. Aqui eu estou passando a session, qual que é a session que eu quero inserir aqui no meu cookie e um tempo de expiração. Se não existir essa session, é que eu quero remover o meu cookie. Então, eu preciso usar esse set session aqui dentro do meu handle user. Então, se eu fiz o login, o meu usuário existe, eu vou dar um set session true. Se não, vou dar um set session false. Então, eu faço esse handle user aqui, que agora eu estou setando essa session. E no meu logout agora, no meu signout, eu vou transformar ele para async também. E aqui eu vou alterar tudo isso para o signout e depois do signout eu chamo o handle user passando false. Handle user passando false, ele simplesmente executa esse trecho de código. Então eu seto meu usuário para falso e seto minha sessão para falso. Então, agora eu vou salvar. Eu vou fazer um logout aqui agora. Sair. Ele vai dizer para mim aqui agora que cookie is not defined. Ele tentou remover o meu cookie a partir do momento que eu fiz o logoff. Então, esse cookie ele não existe, a gente precisa instalar esse pacote. Eu vou parar minha aplicação com Ctrl+C, npm install
JS Cookie. Instalação feita com sucesso, então a gente vem aqui em cima agora e faz o import dele. Import cookie do JS Cookie. Então eu vou salvar e dar um npm run dev novamente. Volto aqui para minha aplicação, vou dar um refresh. Ele já fez o logoff aqui para mim. Vou clicar novamente e logar aqui com o GitHub. Ele abre um pop-up aqui do GitHub, mas como eu já autentiquei, ele já fecha e já entende que eu estou autenticado, porque eu já fiz essa conexão anteriormente. Então o que eu posso fazer aqui agora é inspecionar, clicar com o botão direito Inspect. Posso vir aqui na aba Application. Dentro de Application eu tenho essa seção aqui, Cookies. Eu posso selecionar aqui localhost 2.3000. A gente pode ver que esse lucasnime-alf está igual a true. Porque foi o momento que eu fiz o login, ele passou pelo handle user, ele tem o usuário, que a gente pode ver até aqui no meu console. E ele fez o set session. O set session setou esse meu cookie, lucasnime-alf, com o valor true. Então, isso quer dizer que eu estou logado e a minha autenticação está válida até um certo momento. Agora, onde que a gente vai utilizar essa informação que a gente inseriu aqui no cookie para controlar se a gente pode ou não visualizar uma página nossa? Aqui no nosso exemplo, toda vez que eu vou clicar aqui no nosso player, ele pede para autenticar. Ou seja, eu só posso ver aquele conteúdo daquele episódio se eu tiver autenticado. Então é isso que a gente vai fazer aqui na nossa aplicação local também. Então eu vou vir aqui, vou tirar essa parte aqui nossa, vou clicar aqui na nossa série e agora se eu clicar nesse player aqui, ele vai me redirecionar para uma página. Por quê? Se eu vier aqui no meu série view content, série view content.js, ele tem esse handle player click. Então, quando a gente clicar nesse playerzinho, ele vai chamar essa função, passando a temporada e o episódio. E ele vai chamar essa rota nossa. A gente não tem essa rota aqui. Eu vou vir aqui dentro de Pages, criar uma pastinha chamada Player, que vai ser o nosso player. Aqui dentro de Player, eu vou criar uma rota dinâmica. Vocês podem ver que aqui eu estou passando um objeto com slug, uma temporada com slug e um episódio com slug. Então isso vai mudar conforme a série view que a gente está visualizando. Então para a gente conseguir pegar essa rota de forma dinâmica, eu vou abrir aqui um colchete, vou colocar 3 pontos slug, fecha colchete, ponto JS. Então é uma rota dinâmica, assim como a gente fez aqui no nosso série view, só que aqui a gente consegue pegar mais de um subpath. Aqui eu vou criar um function player, não vai receber por enquanto nada como parâmetro, e aqui eu vou dar um export default player. Aqui eu vou dar um return, vou passar uma div qualquer, então player. Como a gente está renderizando aqui com um colchete, uma rota dinâmica, ele pede o get static props para a gente estar implementando aqui. Mas eu não vou implementar isso, a gente só vai entender aqui a nossa parte da autenticação antes da gente fazer essa implementação. Então eu vou salvar aqui agora. Eu posso vir aqui agora e clicar no meu player. Se eu clicar no meu player, ele vai direcionar para essa tela porque eu estou autenticado. Então eu vou voltar aqui para o meu série view, deixa eu renderizar. Eu perdi a autenticação aqui, ó. Então isso aqui foi até proposital. Toda vez que eu dou um refresh na minha tela, eu perco a autenticação. Então eu vou clicar aqui de novo no meu botão entrar para fazer o login. Só que eu não vou fazer o login, eu vou clicar agora no player. Você vai ver que ele nada acontece. A gente precisa direcionar. Quando ele clicar no player, se ele não está autenticado, abre o modal. Então, mais uma vez, a gente vai utilizar esse componente nosso alf e justamente a ideia da gente componentizar esse elemento nosso alf é justamente para a gente utilizar ele em mais de um ponto da nossa aplicação. Então eu vou vir aqui agora, ao invés da gente utilizar na top bar, que foi aqui o momento que a gente utilizou, a gente vai estar utilizando ele agora dentro do nosso Series View Content, que é aqui dentro desse nosso player. Então eu venho aqui, import o if alf modal from src/components/alf. Venho aqui nesse if alf model, vou encapsular o nosso componente Serial View Content. Quando a gente faz isso, a gente consegue obter a propriedade então, OpenAuthModel. Então aqui eu falo, se eu não tenho usuário, OpenAuthModel.
Agora eu vou salvar. Clicar no meu playzinho agora, ele abre o meu modal. A gente consegue fazer o login no GitHub. Fiz o login. Agora, se eu clicar aqui no Player, ele vai redirecionar para essa página. Certo. Então, eu vou voltar aqui para a nossa página, dar um refresh, a gente perde a conexão. Então, a gente faz o login. Estou fazendo aqui o login. Se eu clicar aqui no refresh, ele perde a minha conexão. Então, como é que a gente faz para a gente manter a conexão, mesmo dando um refresh? Nós vamos vir aqui no Auth Context e eu vou adicionar aqui um Use Effect. Use Effect. Então, toda vez que eu der um F5, ele vai passar no meu Use Effect. Ele vai chamar o meu Use Effect. Então, é o ciclo de vida aqui de um componente. E o que ele vai fazer? Ele vai chamar o meu Firebase Auth passando a minha função handle user. Então, ele vai verificar se eu estou logado ou não. Se eu tenho já estou logado, ele vai fazer o login somente com o meu token. Então, ele vai saber todas essas informações, eu simplesmente passando essa função. Então, agora eu vou salvar isso daqui. Ele está autenticado. Se eu clicar aqui em refresh, ele continua autenticado, porque ele caiu nesse meu código. Se eu comentar isso daqui, salvar, toda vez que eu der um refresh, ele vai perder a minha conexão. Ok? Então, isso daqui vai garantir que eu fique conectado, mesmo se eu navegar pelo meu navegador e não pelos direcionamentos aqui dos meus links. Então, aqui agora, se eu clicar, ele vai direcionar pelo meu player. Só que eu vou copiar essa URL e a gente vai entrar em um outro ponto bem importante aqui para a proteção das nossas rotas. Se eu copiar essa minha URL, e agora eu vou voltar aqui para a minha página, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um logout, então eu não estou mais autenticado. Eu vou clicar aqui na minha série. Se eu clicar aqui, ele vai me redirecionar para fazer o login. Se eu der um refresh, eu vou continuar sem estar autenticado. Só que se eu copiar a URL, se eu descobrir a minha URL e acessar o meu endereço pela URL, ele vai aceitar a exibir o player. E isso não traz uma segurança para a nossa aplicação, porque se o usuário descobrir a URL, ele acessa pela URL. Porque o que está bloqueando a nossa aplicação é somente a navegação através dos links. Mas se eu descobrir a URL, eu acabo com a proteção da minha aplicação. Então, a gente tem algumas formas para resolver isso. Aqui dentro da página que eu acabei de criar, que é esse meu player, a gente pode fazer da seguinte forma. Eu posso fazer um import, aqui, import head from next /head. E aqui eu posso usar esse elemento que eu estou colocando um head, um cabeçalho na minha página com um script. E esse script eu estou chamando um dangerous set inner HTML. Eu estou setando o quê? Uma condição que se eu não tiver um cookie ou eu não tenho nenhum cookie que seja com esse valor lucasnime-auth, que é justamente o que a gente colocou aqui dentro do nosso auth context, aqui no nosso set session, se eu não tenho uma seção dessa, o que eu vou fazer? Eu vou direcionar ele para home, para a rota /, que é a minha página inicial. Então, se eu salvar isso daqui agora e tentar acessar pela minha URL, vamos pegar lá a nossa URL, eu fiz login, vamos pegar essa URL. Estou autenticado, agora eu vou voltar, vou fazer o logout e vou tentar acessar agora por essa URL. Se eu tentar acessar por essa URL, ele me retorna para home, porque eu não atendo a essas condições. Então, se eu mudar isso daqui e acessar pela URL, ele vai dar o mesmo erro. Então, eu estou garantindo para minha aplicação que se eu não tenho um cookie e esse cookie esteja com valor verdadeiro, eu quero redirecionar para minha página home. Nós vamos autenticar agora o nosso provedor do Google. A gente já havia feito a parte de autenticação com o GitHub dentro do Firebase nos episódios anteriores, agora a gente vai fazer do Google. Acessando aqui o Firebase, na parte de autenticação aqui do menu lateral, a gente tem a Sign In Method, que é essa segunda aba. Então, o GitHub já está ativo, a gente vai ativar a parte do Google. A parte de console do Google,
Eu vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo. Na parte lateral aqui do menu, a gente tem credenciais. O meu projeto já é o Lucas Nime, então quando a gente cria um projeto no Firebase e ativa essa autenticação, ele cria aqui para a gente um projeto no nosso console do Google chamado Lucas Nime, porque ele pega o mesmo nome do nosso projeto lá do Firebase. Ele cria aqui para a gente o ID do cliente OAuth 2.0. Então, eu simplesmente ativando a minha chave, ele já traz para mim aqui a configuração do meu SDK. Então, essa minha chave, que é o meu ID do meu cliente, ele é esse mesmo ID que a gente tem aqui. Estou abrindo aqui a parte de edição, esse ID, e eu tenho a minha chave secreta, que ela está inserida aqui também. Eu vou clicar em salvar, ele já vai fazer essa conexão lá com o console do Google e já vai habilitar a autenticação para a gente. Então, agora eu tenho duas autenticações habilitadas, tanto do Google quanto do GitHub. Só que aqui no meu painel, nós temos as origens e as URLs de redirecionamento. Eu vou adicionar mais duas URLs aqui, e aqui eu vou trocar o localhost para 3000 e aqui https para lucasnime.io, que é aquele domínio que a gente configurou nos primeiros episódios, que é o domínio oficial da nossa aplicação. Então, se eu quero utilizar de lá, a gente vai estar liberando essa URL. E aqui embaixo eu vou adicionar esses dois endereços. Eu vou clicar aqui em salvar. Agora aqui no meu navegador, se eu clicar aqui em continuar com o Google, eu vou selecionar aqui o meu e-mail e ele vai autenticar. Então agora a gente tem dois tipos de autenticações, tanto o Firebase quanto o GitHub.